aos outros. Não é verdade? Eu tenho dito com muita clareza que nós poderíamos utilizar melhor os nossos meios de comunicação. Não é verdade? E poderíamos pedir solicitações de cooperação, de sintonia, de conexão espiritual para cada grupo espiritualizante que estamos associados. É só pedir e receber. E algumas pessoas muitas vezes não entendem muito do que eu estou falando. Aí responde, depois manda um tanto de carinho, um tanto de não sei o quê, não é verdade? E nós vamos ficando ligados àquele mecanismo muito mais, e às vezes é verdadeiro no meu coração, me sinto muito mais atento ao que está escrito do que a minha sintonia de cooperação. Esqueço até de rezar. Vocês já viveram isso também? Sabem que a pessoa solicitou, mas não deu tempo de parar, de fazer uma prece, de se conectar, mandou lá, que ótimo, pronto. Sintonia que é bom, cooperação que é boa. Não. Percebe? Então estamos vivendo um momento onde é necessário rever o nosso processo de ajuda. Sentimos assim. E esse trabalho foi muito importante para o meu coração nessas 2 semanas. Eu também pude rever um pouco do processo de ajudar. Recentemente também comecei a rever o processo de ajuda, tal qual está escrito no título aqui para nós. A ajuda como suporte ao nosso crescimento espiritual. Suporte. Eu me lembro que quando fui ser atendente fraterna no grupo Vitor, há uns 20 anos atrás, depois do treinamento, lá a gente não se intitulava ainda atendente fraterna, a gente chamava tutor. Você é um tutor do fulano? E o trabalho chamava tutoria. E você era um tutor e aquele a quem você acompanhava era o tutelado. Compreende? Hoje a gente é atendente fraterno, assistido e assistente. Mudou só essa colocação para nós. E aí, aprendemos lá o que é um tutor. Vocês sabem o que é um tutor? Sem ser legalmente, os que estudam direito. Sabe o que é um tutor? Sabe aquela varinha que está na plantinha ali, que vai passando assim, o pé de manacaba e como tutor, não faz assim. Então, você faz uma roseira e ela vai caindo assim do lado, uma orquídea. Aí você coloca um tutor, uma varinha e prende ela a varinha. Não é assim? O tutor quer dizer aquele que tem uma conexão, treinado para fazer a conexão, auxiliando o outro, dando suporte ao outro para que ele também faça. Faz sentido para nós, né? Então eu vou convidar vocês a repassarem comigo as ordens da ajuda, segundo o Bert Hellinger, que é o autor da constelação familiar. Ok? Vamos fazer isso com uma agilidade, mas com calma para absorver o conceito. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, vamos interromper e dizer como é que é isso. Para que vocês compreendam, assim como é o meu propósito, avançarmos um pouco na atitude de ajudar. Não é verdade? Porque ajudar todos nós desejamos. A maioria das vezes temos muita disposição para ajudar. Não é verdade? Então a primeira ordem da ajuda diz que nós só podemos dar o que se tem e somente esperar e tomar o que necessita. Um processo de ajuda, eu só posso dar daquilo que eu tenho, que está disponível para oferecer para o outro.
E ao mesmo tempo, quando sou eu a quem recebe, eu só posso esperar ajuda e tomar do que eu necessito. Isso já nos ajuda a começar a definir a nossa trajetória de como atuar nesse processo de cooperação com o outro, de ser um suporte para o outro. Eu dou daquilo que eu tenho e tomo e espero o que eu preciso. Então, olha só, eu já tenho que definir se o que o outro pede eu realmente tenho e também se aquilo que eu estou pedindo eu realmente preciso. Compreende? Uma desordem nessa ordem, o Hellinger é sempre muito didático, ele fala da ordem e da desordem. A ordem é aquela, a desordem, quando quero dar o que eu não tenho, é uma desordem. Realmente o propósito ali estabelecido, o suporte desejado, a cooperação não se faz. Por quê? Porque eu quero dar algo que eu não tenho. Isso pode ser algo material? Sim, mas pode ser algo bastante íntimo. Cooperação, tempo. Hoje a gente reclama muito de tempo, né? Às vezes a pessoa nos solicita tempo que não temos e nós falamos que vamos dar. E enganamos a nós mesmos, enganamos o outro. Vira um. Isso é uma desordem. A outra desordem é quando o outro me pede algo de que não necessita. Eu não sei se ele precisa ou não, mas ele me pede. Não é verdade? E eu me disponho a dar ou não, em ordem ou desordem, mas o outro não necessita. Vocês já viveram algo semelhante que pode dar exemplo para nós? Isso é bem entendido quando exemplificamos. Tem, Denise? Pensando aqui. Quando o outro pede algo que não necessita. Posso fazer uma pergunta antes do exemplo? Pode acontecer da pessoa necessitar aquilo que ela está pedindo, mas ela precisar de alguma coisa antes daquilo que ela está pedindo? Sem dúvida. Então aquilo que ela pede, realmente ela necessita. É. Só que se ela não tiver uma outra coisa antes, ela não consegue absorver. Sim, pode acontecer. E nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. Olha, eu lembrei do primeiro. Por exemplo, eu quero dar amor para uma pessoa que eu não tenho. Mas eu, sabe, aquela pessoa, eu vejo que ela precisa, mas eu não tenho. Eu vejo que ela precisa. É, Nós vamos aprender como olhar para isso também, para ver se a pessoa realmente precisa do que eu estou querendo dar para ela. eu acho que ela precisa, eu acho. Hã? O pão da Denise. Denise vinha para o grupo Ismael, comprava pão porque todo dia aparecia um menino na janela do carro pedindo alguma coisa para comer. Dinheiro. Dinheiro. Aí ela dava pão para ele. É um exemplo claríssimo, né? Ele pede algo do que ele necessita e ela dá do que ela acha que tem que dar. Exatamente. Isso é muito comum. Geralmente ele pede um pão, aí eu dou pão, tá certo. O pão tem várias formas de se alimentar, é isso que nós estamos encontrando dentro de nós. Várias formas de verdadeiramente dar em ordem e várias formas de fazer o processo na completa desordem. A outra desordem é quando alguém espera e exige de mim algo que na verdade ela mesma não tem. Aí eu acho que é isso que se encaixa o amor. É. Né? Às vezes eu estou pedindo amor, mas nem eu mesmo Não tem. Não tem jeito. Ele quer de mim e eu não É. tenho. Isso é doloroso às vezes, não é verdade? Às vezes uma simples ajuda, né? Quando não posso dar porque o outro quer o que o outro quer de mim, só ele pode criar e fazer. Essa é uma desordem daquela assim, Clássica, né? clássica. Só ele pode ter responsabilidade, ele pode criar sintonia espiritual para receber, só ele pode fazer sua prece
conectude com a espiritualidade. Eu posso fazer uma prece de intercessão, mas não posso atuar por ele. Bacana essa, né? A segunda ordem, ela diz o seguinte: dar o suporte de acordo com as circunstâncias e somente interferir e apoiar no que essas mesmas circunstâncias permitem. Dar o suporte de acordo com as circunstâncias. Então eu vou precisar, como nós vamos ver adiante, Nancy, aprender a observar que circunstâncias são essas que o outro está me trazendo, como eu vou interferir e apoiar. Só no que me é que essas mesmas circunstâncias me permitem. Rodrigo estava sentindo uma falta sua. Eu sei, eu imaginei. Eu sempre não. Quem que eu vou pegar no pé, gente? Já estava escolhendo aqui, não achei tão qualificado. Não ri não, gente. Ela continua. Então nós estamos na ordem da ajuda. Viu, Rodrigo? Aqui é legal porque nós estamos olhando para as circunstâncias. Às vezes nós queremos ajudar e nem olhamos. E despachamos assim de primeira. Aí entramos na... ele está falando aqui também que essa ajuda é discreta e tem força. Porque você olha para a circunstância, interfere e apoia no que essas mesmas circunstâncias permitem. Você já viu que quando a pessoa começa a reclamar, a gente estabelece um nível de ajuda a ela e já empacota a ajuda e entrega? Nem observa quais foram as circunstâncias, nem mesmo como é que eu estou interferindo. Apoio não é imposição, né? Então nós também temos a desordem da segunda ordem, que é negarmos ou encobrirmos as circunstâncias ao invés de olhá-las junto com quem procura ajuda. Como é que a gente cobra as circunstâncias? Às vezes nós temos uma pessoa completamente desequilibrada em vários aspectos. Vamos supor que essa pessoa esteja desequilibrada no gastar. E ela me pede ajuda financeira. É bem concreto e bem real. A maioria de nós passamos por isso, não é verdade? Eu nego ou encubro as circunstâncias daquilo e ajudo. Entre aspas, né? Dou o suporte de que ela precisa. Negando as circunstâncias. Não é? Isso é uma desordem. Compreende? A segunda desordem é querer ajudar contra as circunstâncias. Negar é uma coisa. Contra. Eu vou fazer isso por você, mas eu quero que você faça isso, isso e isso. Não é? Uma vez uma pessoa disse, eu vou voltar o namoro com você, mas você tem que mudar isso, 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 isso. Fez uma lista para o outro. Querer contra as circunstâncias, porque se você fizer uma lista do que eu preciso mudar, vocês acham que eu vou cumprir? E se eu fizer uma para vocês, vocês vão cumprir? Não. Isso é mágico para nós, né? E esse retorno não é o retorno para a pessoa. Afinal de contas, ela quer que ele mude tanto que ela está voltando para ele. Certamente. A espiritualidade, geralmente, quando nos orienta, ela nos sugere. Se você abraça a sugestão, aí é contigo. Completa e total responsabilidade sua, assumindo aquela expressão de amor fraterno que veio para você. Não é verdade? Mas é uma sugestão. E circunstâncias tem demais. E encobrir circunstâncias nós todos somos craques nisso. A pessoa vem e fala uma coisa, você fala assim, eu quero até acreditar nela, mas meu coração diz que isso não é verdade. Mas eu vou ajudar assim mesmo. E essa ajuda é uma desordem. Certamente aquilo vai agravar o processo de aprimoramento da outra pessoa. E você é co-responsável.
É assim que nós criamos laços kármicos, né? Nesse caso aqui, nós nos sentimos enfraquecidos e enfraquecemos quem procura e espera ajuda. Também aqui chegamos às vezes a impor a ajuda do nosso jeito, quando nós negamos ou encobrimos as circunstâncias. Compreenderam? Até aqui tá bom? Olha que gracinha. As circunstâncias é chuva, mas ela tá de capa, galocha e tudo, e o gatinho não. O Alisson e a Fabíola fizeram o PowerPoint para mim e a Fátima deu uma ajuda ali. A terceira ordem diz que a ajuda seja oferecida ao adulto que a solicita, evitando assim que ele nos coloquemos diante do ajudado como pais e ele criança. Essa é uma questão delicadíssima para nós, porque a maioria das vezes, quando alguém pede uma ajuda muito profunda, nós queremos ajudar aquela pessoa como se fôssemos mais do que ela. Como se tivéssemos verdadeiramente algo maior do que ela. Aí eu a coloco feito uma criança irresponsável, incapaz de conduzir o próprio propósito de correção. E isso faz com que eu seja simbolicamente o pai e o outro a criança. Compreendem isso? A ajuda oferecida aqui é de adulto para adulto. O outro colocou com clareza para mim do que ele precisa. Então eu posso ajudá-lo como suporte, ser o suporte para ele. Nós estamos caminhando para trocar ajuda por suporte. A ajuda é um dos processos que estão mais desgastados na nossa convivência, quer seja familiar, social, profissional. Tem profissionais que levantam da mesa porque desenvolve melhor aquela atividade, termina, vai ajudar o outro se levanta e vai conversar. Ou então ele fica conversando para dar tempo do outro ajudar. E a gente acha que está ajudando. Mas isso gera um conflito na gente quando, na situação prática, a gente é o pai de uma criança e na verdade, a gente vai vendo que a gente tem que tratar como adulto, como espírito, né? Não como filho. Exatamente, você falou uma coisa bacana aqui. Muitas vezes nós estamos diante de um adolescente, de um jovem, e aí a gente trata ele como criança. Ao invés de devolver a ele a responsabilidade e as escolhas, o compromisso com aquilo que fez escolhas dele mesmo. E essa ajuda aqui, ela é um caminho para desordem. E a desordem traz o quê? Eu vou poupar o outro de carregar as consequências e as responsabilidades próprias. Eu vou pegar a cruz dele, junto com a minha. Às vezes a gente fala assim, olha, eu preferia largar a minha cruz e pegar a sua. Falamos essas blasfêmias, não é? Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizerem, eu preferi estar doente no seu lugar? Mãe me fala muito isso, quando filha doente. É por isso que eu pego no pé das mães. São muito desordeiras. Não é verdade? Porque nós acreditamos que nós podemos tirar do outro as consequências e responsabilidades próprias de suas escolhas. Desde pequenininho, nós carregamos para eles o que eram as consequências e as responsabilidades deles. Eu estou ensinando para o meu filho a bater na desordem, a ser irresponsável. E inconsequente, como nós vemos. Já são, gente, os espíritos já vêm com as sobrecargas, tendências naturais, vão ser o que são. Cabe a nós, os pais, os orientadores, colocar isso em ordem, porque o espírito vai manifestar o que ele precisa.
nessa jornada. Não vai? Se ele vai manifestar inconsequência e irresponsabilidade, eu preciso redobrar a minha instrução de responsabilidade. Não é verdade? Compreendem isso? Às vezes fazemos assim, como está na figura, né? E queremos mesmo conduzir o outro, arrastá-lo. A quarta ordem é o olhar para o outro deve ir além do pessoal e alcançar o sistema como um todo. Visão sistêmica sempre me conduz à amplitude. Aqui eu estou usando um conceito do Hellinger que fala sobre o sistema. O nosso sistema familiar. Lá no consultório eu uso muito uma vasilhinha assim, cheio de pedrinhas. E digo para a pessoa, ela compreende rapidamente o que é esse sistema. Eu fiz isso aqui uma vez com umas pedrinhas, vocês lembram? O sistema é muito simples. Imagina aqui uma caixinha cheia de pedras. E o sistema está ali. E eu retiro uma dessas pedrinhas e depois coloco ela do lado de cá. O que eu fiz? Mudou todo o sistema. Todas as pedrinhas receberam uma mudança. Aqui a gente chama de reverberar na mesma onda daquela energia. Se a vida é movimento, e nós... Vai acabar a bateria. Se a vida é movimento e nosso sistema está em pleno movimento, eu preciso de ter uma visão como um todo. E muitas vezes a minha visão é muito curta para acionar uma compreensão sistêmica. Vamos imaginar que eu estivesse menor do que a Júlia e que eu estivesse essa altura aqui, ó. O que eu veria se eu olhasse daqui? Pés de cadeira e algumas cabeças, não é verdade? A visão sistêmica nos conduz a uma visão do todo. Quem assistiu Sociedade dos Poetas Mortos? Adoro aquela cena do Capitão. Lembra? Que quer dizer que uma coisa é eu manter uma visão no mesmo nível que o outro. Outra coisa é eu poder ver de um outro ângulo, uma visão sistêmica. Daqui eu tenho uma visão, se vocês quiserem experimentar, façam isso. Experimente ver qualquer situação, mude de posição. Movimente. Não é verdade? Na constelação, vocês já viram, o constelador às vezes para e olha, e daquele ângulo ele não percebe o que precisa, ele muda de posição e olha de novo. Quando nós estamos conversando com uma pessoa, ela está falando daquilo que ela está vivendo, e eu mudo de posição para ver do outro ângulo. E de vez em quando eu subo aqui também para ver de forma mais ampliada. Mas e a sua família? E o seu chefe? E o seu trabalho? Como que isso acontece lá? Isso que você... Não, só acontece lá com a Ju. Não, mas nunca aconteceu com outra pessoa. Ampliou a minha visão. Compreende? Essa é a visão sistêmica que me conduz a uma amplitude de percepção do que mesmo que está acontecendo. Vocês estão vendo e nós estamos caminhando para compreender que ajudar não é uma coisa simples. Não é despachar na primeira compreensão. Não é verdade? Se quiser, vai. Bullying espiritual. Ordem, meu filho. O que seria então uma desordem aqui? É sustentarmos aqui o respeito ao outro, ainda lá na ordem.
Aqui eu sustento o respeito ao outro e a ajuda que oferecemos. Eu respeito as duas coisas. A cooperação e o outro. Quando estou aqui num olhar mais amplo daquilo que ele está me trazendo. Não é verdade? Tem um poema lindo que fala que a verdade tem muitas faces, não é mesmo? Vocês vão sair daqui e se aqui tiver 40 pessoas, vocês terão 40 ordens da ajuda na cabeça. E se perguntarem, cada um de vocês vai dizer do que tocou e do que ficou armazenado em cada um. Da compreensão de cada um. Muitas vezes, quase invertida do que aquilo que nós trouxemos. É muito interessante isso, não é? Então nós sustentamos o respeito ao outro e a ajuda que oferecemos. Está aqui, não pode faltar, né? Não é? Madalena e Jesus. A desordem da quarta ajuda é excluir o ajudado do seu sistema. Tem momentos que nós fazemos isso rapidamente. Por que você não larga ele? Muda de emprego. Não, mas você está nessa até hoje. Não é verdade? Que é excluir o ajudado do sistema onde ele está. Do sistema que leva ele à evolução, que é também o sistema espiritual dele. Nós nem sabemos os vínculos espirituais que aquela pessoa tem, mantém e nutre, de forma ordenada ou não, com aquele processo sistêmico que está acontecendo ali. Então nós deixamos de honrá-lo como ele é e dentro do que ele é. Dá para compreender isso? A quinta ordem, ela diz: a ajuda une o que antes estava separado. Essa é a ordem mais bonita desse processo. Toda ajuda dentro da ordem une o que antes estava separado. Ela propicia crescimento, desenvolvimento e passos de crescimento espiritual. Toda ajuda em ordem, seguindo essas ordens, ela propicia união de propósitos. É quando nós falamos assim: nossa, a conversa com você me juntou um pouco as peças que eu tinha. Lembrei do seu quebra-cabeças, né? Ontem a gente estava vendo uma cartinha que dizia que cooperação é como se cada um de vocês tivesse uma peça de um quebra-cabeça e a gente pudesse se juntar para montá-lo. Não é verdade? Isso une o que antes estava separado. Olha como que é legal, está inclusa a visão sistêmica, o dar somente do que eu tenho, não posso dar a peça dele, porque a peça é dele, eu posso cooperar com a minha visão, com a minha compreensão. Aqui eu posso expressar amor, viu, Denise? Sim. Para nós, amor, para nós encarnados, o amor que nós podemos expressar para o outro, ele é fraterno. Embora muitos de nós falamos do amor romântico, das uniões que fazemos com o propósito de nosso crescimento, mas todo o amor manifesto nesse nível terciário é fraterno, embora a gente queira ver de outra forma. Vocês concordam? Ficaram tão caladinhos, né? Porque um amor fraterno é o maior nível de respeito, de integração que o ser humano pode alcançar. Humano. O amor, daquele amor de Jesus, o amor universal, é desejo nosso. É meta de crescimento. Compreende? Então, de acordo com quem ele é e como ele é novamente, por mais que seja diferente de mim,
Outra coisa legal na relação de ajuda é podermos olhar para o outro e dizer, ele é diferente de mim. Esse aqui é o Robertinho. Essa é a Lena. Quando ele me traz algo e me pede uma ajuda, eu posso oferecer para ele do que eu tenho de experiência, e se eu consigo oferecer isso, da minha experiência para ele, daquilo que é experimentado aqui para cá. Mas quem vai experimentar é o Robertinho, não sou eu. Faz isso, vai dar certo. Deu para mim. Ó, você pode até fazer, deu certo para mim. Para você eu não sei. Então nós podemos fazer cooperações muito simples no nosso dia a dia. Verdadeiras ajudas no nosso crescimento. E simplesmente poder dizer, não posso te ajudar. Eu tenho a mesma dificuldade que você. Já falaram isso para alguém? Mesmo? Nós sempre achamos que temos alguma coisa para dar, não é? Então, poucas vezes nós não temos algo para cooperar. Me diz uma coisa, como é que eu faço com fulano? Não sei. Me conta mais dessa história, amplia isso, talvez eu possa perceber como te dar alguma sugestão, como ser algum suporte para você fazer sua jornada de crescimento, que é o processo real de ajuda, o processo ordeiro de ajuda. Lembrar que cada um de nós é diferente. Mas o que funciona com um, não funciona com o outro. Esse aqui é o Rodrigo, esse aqui é eu quando era criança. Aquilo que está reconciliado no seu coração também pode ser reconciliado no sistema do outro. Olha que importante é o trabalho pessoal de quem se propõe a auxiliar, a ser suporte para o outro. Olha como que é importante. Se você tem algo, você verdadeiramente é capaz de oferecer. Se você experiencia aquilo, se você libera aquela energia dentro do seu coração, você pode compartilhar. E nós vamos aprendendo que a melhor forma de aprendizagem não é passar pela mesma experiência, é poder aprender até com a experiência do outro, mas é dentro de mim, experimentando aquilo. Então, se ela tem uma dor da traição, e eu nunca vivi a dor da traição, eu posso aprender muito com ela, com a dor dela, mas eu aprendi ainda com a dor dela. Esse não é um mergulho que fiz sentindo a própria dor. Então o meu recurso ainda é limitado. E nós podemos ter consciência disso. Mesmo para nós profissionais da cooperação, profissionais do suporte terapêutico, temos limites. Não tem? Nancy? Oi? Quando fala reconciliado ali, são partes que estavam separadas e... Partes que estavam separadas em mim e eu as incluo. Isso não quer dizer que elas sejam as melhores partes. Elas só são inclusas. Isso é legal também. Isso não quer dizer que aquilo que está reconciliado, está unido no meu coração, não quer dizer que está resolvido, não. Está reconectado. Resolver, não sei quando. Pode ser nessa ou nas outras encarnações que eu ainda hei de viver. Não é? A desordem dessa quinta ajuda, que é, você falou, o julgamento pessoal sobre o outro e também a condenação de acordo com seus próprios critérios. Minha indignação moral ali relacionada. Essa é a desordem primeira na hora de unir o que antes estava separado. Ao invés de unir, eu vou julgar. Ao invés de julgar, junto com o julgamento, eu já passo para
Sim, você vai ver o que vai acontecer com você na próxima encarnação. Se você está achando que nessa você já deu conta, vai ver na próxima. Que é, eu não quero unir, na verdade. Eu quero dizer para o outro da minha opinião pessoal. Então eu estou avaliando o outro, estou julgando o outro. Essa é uma boa cena. Olha o dedinho da gente, como é que é legal, né? Eu sempre tenho muita gratidão de ter aprendido a entoar os mantras do Japamala. Vocês conhecem o Japamala todos, né? Então ele tem aqui as continhas. O ano você gasta assim que ele reza o dia inteiro. Nós aprendemos com os hindus a não usar esse dedo na hora de usar o Japamala. Ele fica sempre de fora. Sabia? Não. Ele está sempre de fora. E quando eu termino o Japamala aqui, eu quero voltar. A gente custa aprender. Também não passa o meru, que é essa parte, eu preciso aprender a voltar. Eu usei, viu? Estava aqui, aí eu preciso virá-lo sem usar esse dedo. Sabe por que não se usa esse dedo? Para rezar? Porque é o dedo do ego. Aquele que aponta, condena e julga. Não é verdade? Para que nossa ajuda seja profícua, essa é uma palavra que eu pus entre aspas, porque é assim que a espiritualidade costuma dizer para nós, não é verdade? Para que a nossa ajuda seja profícua no dizer dos amados mentores espirituais, é necessário que... Está pronta para aprender, Denise? Beleza. Observemos com acuidade aquilo que nos é trazido. Observe. Um bom motivo de... Você pegou meu negocinho, né? Um bom propósito de observação é a visão sistêmica. O olhar do eu observador, que também nos ensina o Password, que é, ela está me dizendo aqui, e parte de minha consciência, dá 3 passinhos, sobe na cadeirinha e olha. A visão é completamente diferente. Ou seja, muitas vezes ela está me dizendo aqui de uma pessoa e eu pergunto para ela como isso acontece na vida dela como um todo. Não, mas eu estou dizendo é dessa. Não, mas vamos olhar para o todo. Isso acontece com você também em outras situações. Aquilo vai ampliando e vai nos ajudando na observação. Ok? O segundo passo... Desculpa que eu ouvi aqui. Os detalhes são importantes. Essa palavra está errada, né? Não. Os detalhes. Aquilo que nos é trazido nos detalhes importantes. Eu não consigo juntar isso não. Mas é importante os detalhes. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa está falando, se você começa a observar, você começa a ver as desordens que ela está te trazendo. Não é verdade? E aí você pode dar o segundo passo disso, que é usar de uma percepção distanciada, afastada, como eu falei, do eu observador, que é compassivo e sem julgamentos. Olha que legal essa imagem. O outro está pedindo e você está vendo quem? Muitas vezes nós damos esmola assim, né? Ela me pede uma coisa, eu falo, nossa, se fosse eu queria ganhar, não era uma moeda, eu queria 10 reais. Não é verdade? E aí quando você dá, Rodrigo? 50. É um menino, né? Não? Só falando centavos. Sim, na verdade, não falou o quê? Viu como a visão é parcial? Não é sistêmica, eu não escutei tudo.
E como que é importante nós observarmos ali sem julgamento. Depois de perceber, com uma visão distanciada, com a compreensão de que é a única... Ih, acho que eu pulei. Observemos. Ah, tá. Cadê o resto? Porque está falando da... Ah, tá. Vou pular para cá. Primeira observação que a gente acabou de ver. Com todos os recursos e ferramentas que eu sou capaz de aprender. Olhar para a pessoa, para os olhos da pessoa, para a postura daquela pessoa enquanto ela fala comigo, para a necessidade de urgência dela, tudo, a gente olha tudo. Não é verdade? Às vezes chega uma pessoa trêmula, fria, às vezes agitada, cansada, e nós estamos observando. Depois, nós vamos perceber. Observar é diferente de perceber? É. Percepção é eu juntar os meus sentidos para trabalhar uma postura que é compreensão. Então aqui eu olho, aqui eu junto aquilo dentro de mim e aqui eu começo a compreender a dinâmica daquele processo. Compreenderam? E isso tudo é que vai me dar uma visão sistêmica, uma visão mais ampla, menos restrita. Se ela falar só um pedacinho, eu só ver esse pedaço, eu vou decidir com essa compreensão. Se eu puder ampliar isso, fica mais... Eu posso usar isso para me associar aos recursos da guiança espiritual, como nós vamos ver agora. Entendeu? Então eu observo, percebo, compreendo, e aí eu tenho uma visão sistêmica. Essa é a relação direta com a nossa guiança e com as frequências espirituais. Eu estou aqui observando, percebendo, compreendendo, já com uma visão mais ampla, pronta para me conectar com a guiança espiritual, para então eu ser apenas um canal de ajuda para aquela pessoa. Essa seria para nós a ajuda real, saudável, boa, menos humana, mais compreensiva, mais ampla do que nós podemos oferecer. E vocês aqui num exercício fraterno podem desenvolver essa compreensão, essa forma de verdadeiramente sermos suporte para o outro. Suporte quer dizer que o caminho que ele vai fazer é dele. Em sintonia com essa guiança, eu alcanço fraternalmente o outro, em sua própria frequência, podendo assim entendê-lo de verdade. Compreende? Aqui nós temos uma atuação espiritual, olha, que não simboliza muito o que nós estamos dizendo, porque é uma prática espiritual. Mas ela diz que tem quem está buscando a ajuda, quem faz o suporte e quem verdadeiramente guia o recurso para o outro. Compreenderam? Essa sintonia, essa também é uma parte super boa da cooperação. Essa sintonia tem durabilidade enquanto durar a relação de ajuda. Depois, cada um volta à sua vibração pessoal, que é a nossa maior dificuldade. Nós vamos lá e damos aquela cooperação para a pessoa, depois eu encontro Elisete, você precisa de ver como é que está a Simone. Fui lá, dei uma ajuda para ela, que o ego, gente, adora isso. E agora não sei o que vai ser dela. Aí passa um pouquinho, chego lá no Josefino, você viu? Até comentei com a Elisete, no estado da Simone. A ajuda não acabou.
cooperação deveria ser de uma simplicidade. O que tenho, isso te dou. Não tenho ouro nem prata. Ou seja, o ouro que eu tenho é o ouro que está dentro de mim. Esse é disponível. Se eu tiver ouro no bolso, eu também posso dar. Se for meu e se não for para pagar minhas contas. Sabiam disso? Porque às vezes nós emprestamos dinheiro para o outro na intenção de ajudar o outro que está em dificuldade, mas quem entra em dificuldade sou eu. Porque eu dei para ela um dinheiro que era para pagar as contas que vem em meu nome. Muita desonra. Não é verdade? Ou às vezes eu gasto contando com o dinheiro que eu vou pedir emprestado para a Tatiana. E ela, que comprometida com o bebê, vai falar assim: olha, eu te empresto, mas você tem que me devolver antes do Bernardo nascer. Aí eu falo: não é? Vamos ver se dá. Não é? Percebe como nós nos embolamos? Aí é uma desordem geral. Geral. Desordem. É. Mas isso é porque muitas vezes nós entramos nessa relação de ajuda que não acaba. Vou dar um exemplo muito claro para nós. Quando nós adoecemos, nós precisamos de que tipo de ajuda? Hã? Médica? O que mais? Ajuda fraternal. Fraterna também. Quem de vocês se propõe a acompanhar o enfermo na necessidade dele? Ninguém levantou a mão? Se for muito íntimo, o que a gente faz, hein, Vanessa? Leva para casa. Nós estamos disponíveis para uma ajuda que não termina ou para uma ajuda circunstancial, igual nós aprendemos aqui. Ajuda circunstancial. Dentro do que eu posso dar, de todas as ordens que nós acabamos de ver, não é? Às vezes tem uma pessoa que diz assim: Olena, eu adoeci aqui, será que você podia vir ficar comigo? Vou falar, desmarco a minha agenda toda, deixo de vir à reunião no Ismael e fico lá ajudando a Elisete. Aí quanto mais eu fico, mais ela quer, eu fico. Mais fica doente. Isso é suporte e mais fica doente. Mais fica porque ela quer tempo. Viu como é que julga, gente? Julga, condena e já põe a sentença rapidinho. O problema de toda essa ajuda é o julgamento. É nessas ajudas que nós estamos refletindo agora. Nas ajudas nossas, a maioria delas estão em desordem. A maioria. Eu não digo para ela: eu posso ficar aí 15 minutos. Eu vou deixar de almoçar para estar com você. Hoje. Não é verdade? Vocês desmarcariam os compromissos para ir dar uma assistência a uma pessoa o dia todo? E quando a pessoa fica insistentemente pedindo, o que você sente? Hã? Vamos ser sinceros, o que a gente sente? A gente sente Folgado. Gente, muitas vezes sentimos raiva. também. Culpa por não ter atendido o outro no que ele deseja. E o que ele deseja eu não posso dar. Se eu não posso dar o que ele deseja, por que eu estou me sentindo culpado? E quando eu adoeço, o que seria um bom suporte para mim? Uma visita fraterna. Se alguém de vocês já leu O Sinal Verde do André Luiz, sabem o que é uma visita fraterna? Ela dura em média 20 a 25 minutos. Você não come, não bebe e pouco assenta. Você não pergunta sobre o que está acontecendo, você apenas colabora com sua vibração fraterna. Se o outro pede, lave as vasilhas para mim, você lava. Se ele não pede nada, você não oferece nada. Você simplesmente é condutor de uma energia que você sintonizou com ela antes para levar para aquela pessoa. Seja o que for.
Olha como ela não se mistura, termina, flui. Qualquer outro ato que a gente praticar, você está desviando. às vezes. Eu conheço pessoas que vai visitar a gente doente, chega de manhã para o café, já fala que vai ficar para o almoço, e de noite a gente doido para poder dormir, ela ainda está lá. Isso é visita profissional. Se acompanha. Entendeu, né? Pelo menos fala que vai fazer um chazinho para ela dormir. Pois é, né? Tem gente que toma conta do outro como se fosse dono do outro e da doença do outro.